Estão vendo a apresentação? Sim, professor. Então, a gente vai falar sobre hérnia inguinal hoje, né? Por definição, o que é hérnia? Hérnia pode ser definida como uma protusão de uma víscera através de um orifício na parede da cavidade que a contém. Então, hérnia abdominal, hérnia inguinal, hérnia umbilical, qualquer tipo de hérnia, quando sai de onde ela deveria estar para outro lugar, né? Por um orifício. Hérnia inguinal, então, é a protusão pelo canal inguinal. A gente tem vários outros tipos de hérnia, como essas aqui. Região inguinal, né, que é o que a gente vai ver hoje. No umbigo, na linha alba, como epigástrica, na linha seminular de Spiegel, no diafragma, que a gente tem as hérnias diafragmáticas, nas incisões cirúrgicas, que a gente chama de incisional, no forame obturador do ciático, nos triângulos lombares superiores, que a gente chama de hérnia de Greenenfeld, e inferior na hérnia de Petit. São as mais comuns, a hérnia inguinal, ocorre mais em homens que em mulheres. A indireta, que ocorre mais em paciente jovem, ela está relacionada ao retardo do fechamento do processo vaginal, que é o ligamento redondo na mulher e o cordão espermático no homem. 20% dos adultos terão potencial para desenvolvê-las, né? As hérnias inguinais. Por quê? Nosso colágeno não é de bebê a vida inteira. Então, os esforços, as forças que a gente vai fazendo, se você não tem o colágeno da cicatrização muito boa, então qualquer esforço mais forte que você faz, tem uma lesão da musculatura, você pode predispor à hérnia. Sinais e sintomas, elas podem ser assintomáticas, a pessoa nem saber que tem, no exame de rotina acaba descobrindo, e sintomáticas, que dão dor local, né? Protusão, inchaço, edema no local. O início pode ser insidioso, começar pequeno e depois ir aumentando, ou pode apresentar mais súbito, né? De repente pegou um peso muito forte e ela já era pequena e já foi crescendo e ficando grande. O desconforto geralmente é no final do dia. A manobra de Valsalva, que vocês sabem que é, com aquela da pressão intraabdominal, geralmente faz com que ela aumente de tamanho. E movimentos de variações de pressão também fazem com que ela cresça. Bom, ultrassom, tomografia e ressonância, a gente pede quando a gente tem dúvida diagnóstica. O diagnóstico é pelo exame físico, tá? Então, se eu tenho uma dúvida que aquilo ali é uma hérnia, ou se tem ou não tem hérnia, aí eu peço. Para confirmar, a gente não pede. Bom, algumas coisas importantes de nomeação que a gente tem que entender na hérnia. A hérnia redutível é quando sai para fora o conteúdo e a gente consegue colocar para dentro. Irredutível ou encarcerada, ela não volta para dentro, mas ela não é uma emergência, tem que sair operando imediatamente. Ela é uma urgência, não dá para demorar muito, que às vezes essa hérnia ela pode causar obstrução intestinal. Por isso que é importante, quando o paciente tem sinais de obstrução, também questionar hérnias. A estrangulada é quando a gente tem o comprometimento do suprimento sanguíneo para seus contornos. Então, a alça entra ali na região da hérnia e ela pode ir necrosando. Bom, para a gente entender a hérnia inguinal, então a gente tem que entender a anatomia. Bom, aqui a gente começa com esse daqui, é a musculatura abdominal. Então, a gente tem os retos, vocês estão vendo a minha setinha aqui? Vocês têm o reto abdominal, o transverso do abdômen, o oblíquo interno e o oblíquo externo. Quando o oblíquo externo, a face do oblíquo externo com o oblíquo interno, ele forma uma fáscia que sobe na região inguinal. E aqui a gente chama do anel inguinal externo. Aqui que a gente toca quando a gente quer sentir a hérnia, tá? É nessa região. Então, esse é o nosso famoso anel inguinal interno.
Quando a gente tira aquela estrutura de cima, então essa é a visão que a gente tem. Aqui nós temos o anel inguinal interno, aquele aqui, ó, anel inguinal externo, que é o que a gente abre na cirurgia. Aí quando a gente abre, a gente vai ter essa visão, né? Então seria aquilo ali aberto assim. Assim. Então, a gente tem o anel inguinal interno, que de dentro vai sair o cordão espermático, né? Então, vai sair o cordão espermático de lá de dentro, que contém a artéria, a veia e o ducto deferente, certo? E aqui a gente tem o tendão conjunto, aqui, e aqui nós temos o ligamento inguinal. O nome dessa face posterior aqui, então, é a face transversalis. Então, o triângulo de Hasselbalch é o quê? É a lateral do músculo reto abdominal, ligamento inguinal e superiormente o tendão conjunto. Então, essa aqui é a nossa face transversalis e o triângulo de Hasselbalch. Aí volta. Mostrando aqui melhor. Então, aqui nós temos a nossa face transversalis, o anel inguinal interno, os elementos do cordão saem de dentro do anel inguinal interno, e aqui é o ligamento inguinal, que é onde a gente vai saber fazer os reparos. E aqui é o tendão conjunto. Então, mais pra frente eu vou falar. Então, aqui o triângulo de Hasselbalch, região medial do reto abdominal, ligamento inguinal e os vasos epigástricos inferiores, né? Que é perto do nosso tendão conjunto. Então, nós temos o nosso triângulo de Hasselbalch e por ele a gente vê essa saída. Então, o triângulo aqui, então, o triângulo de Hasselbalch aqui, aqui e aqui, certo? Então, quando a hérnia sai daqui, do anel inguinal interno apenas, ela é uma hérnia indireta. Indireta. Quando a hérnia ela sai daqui, da face transversalis, ela é uma hérnia direta, tá? Então, essa é a diferença. Para ser indireta, ela tem que sair daqui. Então, por isso que quando a gente põe o dedo aqui, né? Aí a gente fala, se eu sinto lateralmente ao dedo, ela é indireta, porque ela vai vir daqui. Se eu sinto na ponta do meu dedo, que aí ela vai sair daqui, ela é direta. Tá? Então, é isso. A indireta vai sair daqui, de dentro do anel inguinal interno, e a direta, ela sai de dentro da fáscia transversalis. E a hérnia femoral, é melhor de ver, cadê a outra? Essa. E a hérnia femoral, ela vai acompanhar os vasos femorais. Geralmente ocorre em mulher. Bom, o canal femoral, que aquele ali é o limite ao trato ilho-púbico anterior, o ligamento de Cooper posteriormente e a veia femoral lateralmente. Então, aqui, o trato ilho, cadê? Trato ilho-púbico aqui, ligamento inguinal e a veia aqui. Bom, diagnóstico, né? Diagnóstico, então, é isso aqui que a gente faz, né? No exame físico, paciente em pé ou deitado, que a gente faz. Então, o que a gente vai ver? Uma saliência na região inguinal, ainda é o principal achado diagnóstico na maioria das hérnias inguinais. O exame físico auxilia na diferenciação entre hérnia inguinal e massas na virilha. Então, a gente pede para o paciente fazer manobras de Valsalva, tossir, né? Geralmente, o ideal é a gente primeiro inspecionar. Então, a gente pede para o paciente tossir, fazer manobra de Valsalva deitado e ver se tem alguma protusão. Viu que tem profusão ou não viu, ficou na dúvida. De qualquer forma, fazer o toque na região inguinal, daquela forma que estava a primeira foto, e pedir novamente para o paciente tossir, fazer as manobras. Bom, diagnóstico diferencial de hérnia, né? Coisas que podem simular hérnia
que parecem hérnia, mas não são hérnias. Então, hidrocele, que é a água, né? Ali dentro, desculpa, do saco. Adenite inguinal, varicocele, testículo ectópico, às vezes o testículo fica na região inguinal, lipoma, hematoma, cisto sebáceo, abscesso do pessoas que pode ter continuidade com a região inguinal, linfoma, torção testicular, hérnia femoral e adenite femoral. Hérnia direta, então ela é profunda para superficial, que é aquela que eu mostrei na face transversalis. A indireta é da lateral para o medial, que sai de dentro do canal inguinal interno. E a femoral, uma protuberância abaixo do ligamento inguinal, que segue os vasos femorais. Então, como eu falei, ultrassontomografia a gente usa na dúvida diagnóstica. Existe, às vezes, a gente diagnostica pela ressonância, eles falam, perdão, às vezes pedem para o paciente fazer manobra de Valsalva durante a ressonância para ver se tem protusão do local. A laparoscopia, às vezes, também serve de diagnóstico quando a gente não acha nos exames, mas a sintomatologia é muito importante. E esse paciente, por exemplo, um atleta de grande performance, que tipo aquela dor tá incapacitante para ele, e a gente pode lançar a mão direto para cirurgia. Bom, agora explicando essa classificação de níveis, né? Então, a tipo 1, ela é uma hernia inguinal indireta, né? Então, nós temos aqui os elementos do cordão, o anel inguinal interno, aqui os vasos epigástricos, aqui a borda lateral do reto abdominal e o ligamento inguinal, certo? Muito certinho, mas enfim, é isso. E aqui é o testículo. Então, aqui nós temos a fáscia transversalis e aqui o anel interno. Então, vamos ler. A hernia inguinal indireta. Então, quando ela sai daqui de dentro e o anel ele continua sendo uma polpa digital, mas a hérnia sai dali de dentro, ela é Nivus tipo 1. Quando ela sai daqui de dentro, mas esse anel ele se apresenta grande, dilatado, maior do que ele é, aí a gente tem a fáscia transversalis preservada, ela é tipo 2. Aí é tipo 3, quando a gente tem defeito da fáscia transversalis. Ela pode ser tipo 3A, é quando ela só tem a falha daqui, tipicamente direta, e aqui é pequeno, normal, uma polpa digital. Ela é só direta. Tipo B, ela é inguinal indireta, com dilatação aqui e também destrói o triângulo. Então, é aquela hérnia grande que desce. E aqui, quando a gente tem uma hérnia femoral, né, abaixo do ligamento inguinal, é a tipo 3C. E a tipo 4, são hérnias recorrentes que já foram operadas, né, e voltou, e a gente avalia a localização, sendo que já foi operada da mesma forma da outra. Bom, o tratamento não operatório, isso não existe, assim, porque, na verdade, você vai controlar a dor do paciente, e são pacientes, assim, quando tem um risco muito, muito alto de operar. Risco de complicações relacionada à hérnia, tá? O paciente tem um risco, tem um anel inguinal interno muito pequeno, tem um risco de estrangulamento, tem um risco de obstrução intestinal, então tem que avaliar caso por caso, né? Fritzburg e colaboradores
é uma estratégia de espera vigilante em pacientes com hérnias assintomáticos ou minimamente sintomáticos, só para evitar que aumente muito o tamanho dessa hérnia. O estudo mostrou que 700 pacientes e o risco de encarceramento é bem pequeno. 25% dos pacientes acabam necessitando de reparo cirúrgico não apenas pelo encarceramento, mas pela dor, incômodo, aumento da hérnia. A gente pode usar essa funda, ela é utilizada muito na Europa. Ela tem um controle de hérnia, tendo sido relatado em 30% dos pacientes que utilizaram, mas o uso muito prolongado dela pode causar atrofia testicular, nervite ilioinguinal, femoral e encarceramento da hérnia, né? Porque a gente tem um nervinho que passa exatamente aqui, aí se fica comprimindo com essa funda, pode causar lesão desse nervo e causar parestesia na fáscia, nessa região aqui da coxa, medial da coxa. Bom, agora que são elas, né? As técnicas cirúrgicas, né? Bom, a gente vai falar da Liechtenstein, que a gente usa muito lá no nosso serviço, né? Lá no HGU, vocês viram bastante. Teve até um mutirão, que eu acho que vocês participaram, de hérnia, né? Então, como que funciona? Aqui, no caso, é o reparo de uma hérnia inguinal, né? Reparou o saco, amarrou a base do saco, veio com a tela e colocou em toda a face transversalis, né? A fixação dela ocorre no ligamento inguinal e no tendão conjunto, tá? Depois, o fechamento do anel inguinal externo. Então, sempre a gente repara, né, o cordão no início da cirurgia e disseca o saco. Ficou fora de ordem. Tá. Então, aqui a gente reparou o cordão, o saco herniário, fechou a base do saco herniário. Deixa eu ver aqui, deixa eu mudar aqui a minha. Então, ó, aqui abriu o anel inguinal externo, depois reparou os elementos do cordão, levantou eles. Depois de ter reparado aqui, abriu os elementos do cordão para achar o saco herniário. O saco herniário amarrou na base e invaginou. Passa os ligamentos, os elementos do cordão pela lateral. Vai reforçar aqui já é a bacia. Aqui aqui a gente vai ver a exposição da face transversalis. E essa daqui é a bacina, que está escrito aqui atrás. Vai pegar o tendão conjunto e suturar aqui no ligamento inguinal. Então, a bacine é a sutura entre o tendão conjunto e o ligamento inguinal, que vai fazer esse reforço. E esse é o contenção. A shouldice, como que ela é? Então, aqui o nervo que eu falei que afunda pode machucar é esse aqui. Então, shouldice, como que ela é? Também repara os elementos do cordão, isso todas as técnicas a gente faz. Retira a hérnia aqui, né? Aí, essa parte posterior, a face transversal, se abre. E vai ter a exposição da gordura pré-peritoneal. O que vai fazer? Vai pegar essa lateral aqui, que abriu da face transversalis, e jogar aqui inferiormente. E depois vai pegar isso aqui e jogar superiormente aonde suturou, mostrando aqui. Cadê? 2A aqui. Pega para cá, depois pega de lá para cá, certo? Aí depois vem com o ligamento de pulpar, que é abaixo do ligamento inguinal, e sutura com o tendão conjunto. E aí depois vem com o tendão conjunto, que é o ligamento pulpar com... isso aqui tá certo. Aí aqui terminou na sutura número 2, vai vir com o tendão conjunto e o ligamento inguinal. E depois o fechamento com o anel inguinal externo. É que assim, vai fazer um jaquetão que a gente fala mesmo, sobe, desce, é meio complicado de entender.
Mas, ó, abriu a face transversalis, vai pegar essa lateral que abriu, jogar aqui embaixo. Daqui, vai jogar lá para cima. Pega o tendão conjunto, joga no pulpar. Tá? Aqui, tendão conjunto, joga no pulpar. Sutura. E aí depois vem para refazer o anel inguinal externo. A McVeigh, a gente também abre a face transversalis, usa mais para hérnia femoral, porque aí você tem essa exposição dos vasos ilíacos, vai achar o ligamento de pulpar, que é abaixo do ligamento inguinal, e o Cooper lá embaixo, do lado do femoral. Então, vai pegar aqui a face transversalis que foi aberta e suturar lá no Cooper, do jeito que está aqui, pontos separados, para poder corrigir a hérnia femoral. Bom, complicações pós-operatórias. Precoce, isquemia do testículo por lesão de artéria ou trombose de vaso mesmo. Hematoma, né, por muita manipulação, hérnias muito grandes. Orquite pela infecção do testículo, às vezes pela manipulação, lesão. Seroma, isso quando os pacientes têm aquele saco herniário muito, muito grande, que aí devido à manipulação vai acumulando água, e a gente tem que ficar puncionando, até aquele saco herniário obliterar. Então, é importante quando a gente tem um saco herniário muito grande, que fica um pouco no testículo, deixar ele bem aberto, mesmo que a gente não consiga ressecar, para evitar que tenha seroma, porque aquele tecido vai produzindo um pouco de líquido. Infecção do sítio cirúrgico, né, que geralmente ocorre ali pelo 7º, 10º dia. Tardiamente, a lesão do nervo ilho inguinal, que o paciente começa a sentir uma parestesia nessa face medial da coxa, e a recidiva, que pode ocorrer se o paciente se a técnica não tiver sido correta, se o paciente não tiver repouso adequado, se o paciente for tabagista, se o paciente for obeso, se o paciente não fizer o repouso, como eu falei, se o paciente não se alimentar direito. Então, tudo isso interfere na cicatrização desse paciente. E é isso. 6. Dúvidas, traumas e angústias? Eu acho que não, professora. Não, prof. Espero que tenha ficado bem esclarecido. A hérnia é meio difícil de entender, o negócio é meio abstrato, né? Mas acho que deu para desenhar em 3D. Eu vou mandar a aula pro Roberto já. Tranquilo, prof. E aí você repassa pro pessoal, tá bom? Tá bom, pode deixar. Obrigado, Então, professor. tá bom. Tchau. Obrigado, professor. Tchau. Obrigado, professora. Nada.